Estamos de volta. Mais uma aula, parte 3 aqui de mineração de dados. Na verdade, ainda nem entramos na mineração de dados, né? E você vai ver, a mineração também tem bastante coisa, tá, pra gente falar. São várias técnicas, né? Mas assim, ela em si não é um assunto muito extenso, tá? Mas essa parte antes da mineração, né, os dados são tratados, coletados, transformados, armazenados. E aí sim, depois a gente entra na mineração. Didaticamente tem que seguir esse padrão, tá? Então agora vamos falar aqui de Data Warehouse, o nosso armazém de dados, né? Aqui diz o seguinte: Data Warehouse, hora de armazenar os dados de forma organizada para posteriores pesquisas, tá? Então, assim, os dados precisam ser tratados, os dados precisam ser transformados, e aí o Data Warehouse faz isso, tá? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho do seu conceito, aqui, ó. Aqui diz o seguinte: primeiramente, vamos entender o que são Data Warehouse, pois sem isso não conseguimos seguir didaticamente no assunto. No mundo moderno, a quantidade de informações armazenadas em sistemas de dados é gigantesca. Estamos falando em teraflops de dados. Pense numa grande rede de supermercado que tem que armazenar seus dados. Então, assim, ó, hoje a gente está vivendo o mundo da informação, né? Então, a partir do advento da internet, né, em 1995 aqui no Brasil, houve um crescimento gigantesco, né, nos bancos de dados do mundo todo, né? Então, as fontes de dados vieram de vários locais, né? Hoje você tem fonte de dado de CRM, você tem fonte de dado vindo aí de banco de dados relacionais, os tradicionais, né? Você tem fonte de dados vindo de sistemas ERPs, você tem fonte de dados vindo de sistemas em nuvem, e o que acontece? As empresas começaram a ver um nicho em cima disso. Né? Por que não armazenar isso num grande repositório para depois fazer o quê? Uma mineração, fazer uma pesquisa mais encontrando padrões e tudo mais, né? E para isso, né, as grandes empresas como Google, TIM, Claro, vamos pensar aí na Tesla, vamos pensar aí também no próprio Facebook, vamos pensar aí nas grandes corporações, né? Os grandes supermercados, por exemplo, o mercado Walmart, que tem rede no mundo inteiro, né? O Walmart, por exemplo, como é que armazena todas as informações de todos os locais, né? E aí o que acontece? Aí eles precisam de um grande repositório, esse repositório é o Data Warehouse, né? E tranquilo. Ah, professor, mas só tem o Data Warehouse, que é esse grande, gigante armazenamento de dados. Tem o Big Data, que é maior ainda, né? E tem os armazenamentos estratégicos por setores, que é o Data Mart, são os menores, né? Então, você tem um servidor que armazena todos os dados de uma empresa e você tem pequenos servidores dentro de setores, né? São mais específicos, são os Data Marts. Então, assim, se perguntar na prova o que é o Data Warehouse, ele é um servidor que armazena dados estruturados, armazenamento de dados estruturados, né? E aqui ele diz aqui ainda que pense aqui a mineração, por exemplo, ou seja, não, isso aqui pense numa grande rede de supermercados que tem que armazenar seus dados de vendas, clientes, estoques, relatórios gerenciais e muito mais, e agora imagine essa empresa usar esses dados para coletar informações, padrões e regras, né? No caso, fazer a mineração. O que a banca pode pedir para você? O que é um Data Warehouse? Então já anota aí, o Data Warehouse é um tipo de sistema de gerenciamento de dados projetado para ativar e fornecer suporte a atividades de Business Intelligence, BI, especialmente análise avançada. Os Data Warehouse destinam-se exclusivamente a realizar consultas e análises avançadas, tá? Até é importante você ir anotando essas coisas aí. Ó, análises avançadas, né? Consultas também ele faz, através das ferramentas de mineração. E geralmente contém grande quantidade de dados históricos, também armazena dados históricos.
Os dados de um Data Warehouse geralmente são derivados de uma ampla variedade de fonte, marca isso, como arquivos de log de aplicativos e aplicativos de transações como OLPs. E dados armazenados não são organizados como em um banco de dados transacional, tá? Então, função: armazenar grande quantidade de dados diversos e vindos de várias fontes de forma não estruturada, a fim de serem usados para a tomada de decisões, tá? Professor, tem uma diferença de dados organizados e dados não estruturados? Então, assim, ó, o Data Warehouse, ele trabalha com dados estruturados, que vêm das fontes estruturadas. Aí, o sistema de ETL, por exemplo, ele vai criar outras estruturas, fora daquelas padrões que vêm, né? Por isso que fala que são dados não estruturados. Então, por que são não estruturados? Porque, por exemplo, se você tem, se você tem os dados de uma empresa, com nome, CPF, RG, telefone, e-mail do cliente, o ETL vai tirar só o nome e o CPF e vai mandar isso para o banco de dados, para o Data Warehouse. Por isso que a gente fala que são dados não estruturados, porque ele não vem na mesma estrutura que vinha antes, que era antes no original, tá? Mas esses dados precisam estar organizados. Então, a organização dentro do Data Warehouse é fundamental para que, né, possa ser utilizadas as ferramentas de Business Intelligence dentro, que são ferramentas de mineração, tá certo? Então, ele armazena os dados organizados, mas não estruturados como a fonte original, tá? Não estruturados como a fonte original, até porque o ETL ele muda essa estrutura, tá? Características importantes dos Data Warehouse, tá? Como o glorioso Inman, em 1997, um estudioso na área de tecnologia da informação, na área de sistemas de informações. As teorias do Inman são muito utilizadas, né? Ele diz o seguinte, que um Data Warehouse é uma coleção de dados orientados a assuntos e integrados. Olha só, olha aqui para mim. É importante você guardar essas informações que você pode pedir na prova, tá? Eles vão perguntar características de um Data Warehouse. Então, essas características são importantes para você, tá? Esse banco de dados. Então, olha só. Aqui ele diz o seguinte, que os dados, eles são orientados a assuntos integrados, variáveis com o tempo e não voláteis, tá? Essas informações são importantes para você entender como que um Data Warehouse funciona, tá? Como que um Data Warehouse funciona. Então, são informaçõezinhas que é importante você guardar, tá? Aqui diz o seguinte, portanto, até coloquei aqui para você. Portanto, memorize, tá? Ele é não volátil, ele é somente leitura, tá? Os dados são variáveis com o tempo, armazena de forma estruturada, coloca aí no seu marca-texto, tá? Por assuntos, tá? Base de dados analítica, tá? E modelagem usada. Olha só as modelagens que são usadas, tá? As modelagens que são usadas. Snowflake e Starshana, tá? Aí a pessoa que está assistindo isso fala, cara, olha aqui para mim. Cara, eu só quero ser funcionário público, eu só quero poder trabalhar, né, às 9 horas, entro no meu trabalho, tomo meu café, fico tomando café até meio-dia, saio para o almoço, volto, tomo mais café, né? Fico no meu computador vendo Avon entre os setores, né? E fico tranquilo ali, né? Contém 1 grama, vendendo contém 1 grama, Avon, tranquilo, conversando com os colegas. Cara, isso eu vou usar em concurso? Não. Tá? Ah, mas professor, eu vou fazer PRF. PRF tem que trabalhar bastante. Eu sei, fica ali parado na rodovia, olhando os carrinhos. Ah, coisa boa, né? Professor, eu vou usar isso lá no órgão público? Não, você não vai usar em lugar nenhum. Você vai usar apenas na prova. Não tem jeito, tá? Você não vai usar apenas na prova.
é terrível, meu amigo. Então é o seguinte, eu preciso que você memorize isso aí, então olha só o que ele diz assim, ó. Vamos conversar um por um. Ele diz que os dados de uma data warehouse são não voláteis, tá? Por que são não voláteis? Porque quando você armazena os dados em um banco de dados, como data warehouse, eles são imutáveis. Você não perde esses dados. É óbvio, isso é uma questão óbvia. Como diz o glorioso Emerson Bruno, questão óbvia. Por que questão óbvia? Porque como que você armazena aqui os dados do cliente, nome, CPF, RG, no Data Warehouse? Aí amanhã não tem mais, entendeu? Esses dados, não tem como. Então os dados armazenados, eles são não voláteis, ou seja, eles não se perdem, né? Então eles também não podem ser alterados, tá? Então aqui, somente nas OLTPs que você vai alterar, ó. Tá? Ô professor, o LTP eu não lembro, o LTP é lá na frente, lembra quando você faz o lançamento das informações? Então, os dados não podem ser alterados apenas nas OLTPs, tá? Ou seja, lá na frente que pode ser alterado. Isso quer dizer o seguinte, que quando você tem um sistema de lançamento lá na frente, tá? Pensa aqui, você tá lá no caixa do mercado, está lá no Walmart, trabalhando no Walmart, lá no caixa, fazendo o lançamento dos produtos que a galera vai comprando. Aqui aparece a fotinha do produto. Você está aqui lançando o produto. Peraí, aqui você está bem feliz, né? Geralmente caixa de mercado é bem feliz. Aí você está lá lançando os produtos, tá? Aí esses produtos vai com várias informações, né? Aí isso depois é guardado no Data Warehouse, certo? Tem o nome do produto, a data que foi comprado, papapá. Os dados contidos aqui, eles não podem ser alterados, tá? Agora, os dados que tem aqui no sistema de lançamento, esses podem ser alterados, tá? Porque aqui é um sistema OLTP. Ó, sistema OLTP, que é banco de dados transacional, pode ser alterado. Ou seja, o produto que colocar aqui, cliente comprou, pode ser excluído, tá? Então, isso é questão óbvia, né? Os dados podem ser modificados, tá? Aqui em sistemas OLTP, tá? Então, né, você está lá trabalhando na frente de caixa, lá no lançamento da frente, o cliente fala assim, não, tem um produto aí que eu não quero, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar o produto do cara, você vai ter que eliminar aquele produto. Então, aqui pode alterar. Agora, foi para o Data Warehouse, aqui não pode ter alterações, tá? Então, questão bem óbvia, bem simples aqui, então tem muito que a gente falar. Outra coisa, os dados guardados no Data Warehouse são somente leitura. Então, beleza, o que é somente leitura? Apenas para acesso, para relatório, para usar em ferramentas de Business Intelligence, né? Então, os dados que tem lá no Data Warehouse são apenas leitura, só guarda isso para prova, então ninguém pode alterar os dados lá, né? Ou seja, são não voláteis e somente leitura. São variáveis com o tempo, tá? Como o Data Warehouse armazena históricos, logs de acesso, esses dados podem ser variáveis, podem ser trocados com o tempo, tá? Então, aqui, históricos e logs, mas somente, eu quero que você guarda isso, somente em casos de históricos e logs, tá? Históricos e logs, tá certo? Então, que os dados são trocados. Armazena de forma estruturada, né, por assunto. Bom, isso aí a gente já viu. Então, graças aos sistemas ETL, ao ETL, ele armazena de forma estruturada. Ele é integrado, pois se conecta a várias fontes de dados, CRM, RP, banco de dados transacional, OLTPs e ferramentas de BI, tá? Isso a gente já tinha falado sobre isso, né? Então, aqui você tem as ferramentas de lançamento, né? O LTP, CRM,
tudo isso se conecta a quem? Ao Data Warehouse. Então ele é integrado, ele consegue conversar com todo mundo, tá? Inclusive com as ferramentas do que? De Business Intelligence, tá? Professor se apagou. Oh, meu Deus. Deixa eu só trocar essa cor aqui. Aí, ó. Então aqui você tem vários sistemas lançando, né? E aqui todo mundo lançando aonde? Dentro do banco de dados Data Warehouse, dentro do grande repositório, né? Data Warehouse. E o Data Warehouse também pode ser interligado a sistemas de Business Intelligence, dentre elas a gloriosa ferramenta de mineração de dados, tá? Então, os dados podem vir de várias fontes, tá? Então, portanto, é um sistema integrado, tá? Base de dados analítica, usado para tomar decisões, minerar, pesquisar, encontrar, suporte à decisão. Isso aqui é importante. Se a banca perguntar para você, ó, a base de dados de um Data Warehouse, ela possibilita análise gerencial? Sim, relatórios em geral. E também analítico? Sim, que é para o quê? Para encontrar padrões. Para o quê? Para usar com Business Inteligência, que é o quê? Estou parecendo a Dilma Rousseff. Que é o quê? Que é o quê? Que são as ferramentas de mineração de dados, tá? Então, beleza, tranquilo. Aí, outra coisa para perguntar na prova, a modelagem usada, errei a setinha aqui, tá? A modelagem usada aqui, ó, até colocar aqui em outra cor aqui, a modelagem usada. A modelagem usada pode ser a modelagem Snowflake Star Schema, tá? Sim, senhor, tá? Pessoal, os sistemas de banco de dados, eles trabalham com tabelas. Essas tabelas possuem registros. Esses registros possuem índices. E esses índices possuem chaves. Nós temos basicamente dois tipos de chaves. As chaves primárias e as chaves estrangeiras. Então, professor, você está falando aí como se eu fosse o cara do banco de dados. Pois é, por isso que eu estou falando para você. Você tem que também ter aulas de banco de dados. Nosso próximo assunto, depois de mineração, a gente vai falar de banco de dados. Aí a gente vai falar de novo de ETL, de novo de banco de dados relacional, OLTP, OLAP, né, que são assuntos ligados a banco de dados. Então, assim, modelagem, se a banca perguntar sobre modelagem usados nos Data Warehouse, nós temos duas, é o Snowflake, né, que é o floco de neve, e o Star Schema, que é a modelagem estrela, tá? Então, imagina nessa situação hipotética para você, só para você entender rapidinho, mas a gente vai falar sobre isso na aula na aula de banco de dados, tá? Então, imagina aqui uma tabela, tá? Essa tabela, ela é ligada, isso no banco de dados, tá? Essa tabela, a gente chama de tabela fato, tá? A tabela principal de um banco de dados, ela é chamada de tabela fato, até colocar aqui embaixo, ó, tabela fato. E aqui na tabela fato, você tem aqui você tem a tabela de vendas, você também tem a tabela de pedidos, você tem a tabela de clientes, você tem a tabela de estoque, tá? Então, todas essas informações, né, todas essas pequenas tabelas, todas essas pequenas informações, elas ficam armazenadas todas numa só, tá? Tudo dentro dos seus respectivos registros, né? Das suas respectivas chaves. Então, isso aqui é uma tabela com 4 chaves, tá? Quando você tem um modelo desse tipo, a gente chama de Star Schema, tá? O modelo Star Schema é um modelo estrela, tá? Esse é um modelo, assim, ele é mais leve, mais fácil de você entender, porque você tem todas as tabelas de um banco de dados se interligando a uma só. Só que ela é um pouco assim limitada na parte de dimensões, você não consegue expandir muito esse tipo de tabela, tá? Aí nós temos uma outra modelagem que a gente usa nos bancos de dados de Data Warehouse, que é a modelagem Snowflakes, que é a mais usada, né? O Snowflake, ela funciona do seguinte modo. Então, está aqui seu banco de dados.
Aqui seu banco de dados de vendas, né? Quando você usa o Snowflake, você vai ter uma tabela de venda, aliás, uma tabela de cliente, tá? Essa tabela de cliente é ligado ao pedido do cliente, tá? Ao pedido. E essa tabela de pedido daquele cliente é ligado a outra tabela de produtos, tá? A tabela de produtos, outra tabelinha de produtos. Aí essa tabela de... Então tudo tem uma chavezinha, ó, que liga numa na outra. Aí essa tabela de produto é ligada na tabela de estoque, né? E essa tabela de estoque é ligada à tabela de compras, do setor de compras. E aí o setor de compras, quando faz as compras, gera despesa, ela é ligada também... Tem hora que falha a caneta aqui, né, ô produção? Ó, ela é ligada também à tabelinha aqui, ligada também a outras tabelas, a tabela de financeiro, né, que é ligada a outra tabela. Então você vê, ó, são várias tabelas interligadas partindo de uma só, partindo dessa aqui de cliente. E aí você cria uma rastreabilidade desse cliente. Você sabe o produto o pedido que ele fez, o número do pedido, o produto que ele comprou. Você tem o lançamento disso no estoque, tem o lançamento disso no almoxarifado, e depois isso vai para o financeiro, tá? Isso a gente chama de tabelas de dimensão, né? Esse tipo de tabela, que é uma chave ligando a outra, que é a mais usada, né? Só que ela é mais pesada, é a Snowflakes, tá? Snowflake, floco de neve, tá? Pelo esse estilo dela de ter várias ligações, né? Com o mesmo ponto, a gente chama de floco de neve, tá certo? Mas isso a gente vai ver isso na aula de banco de dados. Eu só tô passando aqui só para você ver que a coisa é complicada realmente, tá? Mas vamos com calma. Tudo tem seu tempo, né? Como diz, tudo tem seu tempo. Então vamos lá. Só voltando aqui um pouquinho. Tá, então olha só, pessoal, para a prova, eu preciso que vocês armazenam essas informações aí. Não volátil, somente leitura, é variável com o tempo, armazena de forma estruturada, é integrado, né? Base de dados analítica, usado para tomar decisões, e a modelagem usada, Snowflake, Starshena. Eu passei assim rapidão para você ligar. Então, essas são as características de um Data Warehouse, tá certo? Então, na próxima aula, vamos falar do que? Data Mart. Também é rapidinho, Data Mart, só para você ter uma ideia de Data Mart. E a gente passa um resuminho geral, tá certo? Então, fechou, galera. Voltamos na próxima aula.